Graça e paz, queridos. Irmão Jorge Cardoso, aqui no canal Vivendo em Graça. Bom, eu quero dar um cumprimento ao vídeo do irmão Jurandir. Um vídeo antes desse, vai aí ver, com o título Resposta a um Atribulado. Irmão Jurandir faz parte do canal Vivendo em Graça e também faz parte do grupo Vivendo em Graça que temos pelo WhatsApp, que participamos, né? Pelo WhatsApp. Caso você queira conhecer o grupo, é só entrar em contato com a gente aí. Tá bom, querido? E o irmão Jurandir estava dando resposta a um atribulado, né? É o título do vídeo, Resposta a um Atribulado. Vê aí no canal Vivendo em Graça. Essa resposta o irmão Jurandir estava dando a um irmão que ele viu na internet dizendo algumas besteiras, né? Como a maioria dos religiosos, dos pastores fazem na internet, só falam besteira. E esse irmão estava dizendo que os irmãos que saíram do sistema que ele apelida de desigrejado, inclusive o irmão Jurandir explica muito bem a questão de desigrejado, né? Que é uma palavra pejorativa, um apelido pejorativo que o sistema religioso colocou, né? Em cima dos irmãos que saíram do sistema, que essa palavra não existe no dicionário, não existe na Bíblia, não existe isso. A igreja não pode sair da igreja, o irmão Jurandir explica muito bem. Então, vamos lá. E esse cidadão estava dizendo que os irmãos que saíram do sistema religioso, que ele apelida de desigrejados, né? Saíram porque não conseguiram arrumar nada. Os irmãos que hoje estão dentro de casa, adorando somente ao nome do Senhor, continuam crendo em Deus com mais força ainda do que antes de estar dentro do sistema, porque agora eles estão indo diretamente ao Senhor, obedecendo diretamente ao seu Criador, e aí fica muito mais fácil de o Espírito Santo, de o Espírito de Deus trabalhar na vida desses irmãos, assim como trabalhar na minha, porque agora eles não estão mais obedecendo ordem de homens, bandidos, vagabundos, mentirosos, na sua maioria. Então fica muito mais fácil de se entender até a Bíblia, né, a palavra de Deus. Bom, vamos lá. Esse irmão estava dizendo que esses irmãos saíram de dentro do sistema religioso porque não conseguiram nada lá dentro. Quando ele fala nada, ele está falando disso, né? Porque o que é não conseguiu nada? Porque eu estou aqui, eu vou falar de mim, eu estou aqui, estou vivendo. Estou dentro da minha casa, enfim, estou vivendo. Entendeu? E aí, não conseguiu nada é o quê que ele fala? É isso, né? Então, vamos lá. Deixa eu falar um negócio para você aqui, querido. Também vou ajudar o irmão Jurandir aí, vou dar resposta para ele e para todos que pensam assim, tá bom? Para todos que pensam assim, só para cumprimentar o vídeo do irmão Jurandir, tá bom, irmão Jurandir? É só para cumprimentar a sua palavra aí. Querido, irmão Jorge, que eu estou falando por mim. Olha, se o Geraldo Moraes vir aqui falar, ele vai falar por ele, vai falar muito bem. Se o Levi Salles vir aqui falar, também vai falar, o Evandro Morietti, enfim, o Guimarães, né? Carlos Guimarães, todos têm suas experiências de ter saído de dentro desse sistema e que tiveram oportunidade lá fora de ganhar isso aí que você fala, né? De arrumar isso aí que você fala. Tiveram oportunidade. Vou falar por mim. Em 89, eu entrei em um seminário básico de teologia. Porque eu não tinha estudo, quarta série primária, mas entrei no seminário básico em 89. Em 89, a liderança religiosa era bem suave. Era difícil você ver alguém que pensava nisso. A maioria estava com boas intenções. Claro, né, ensinando algumas coisas erradas, mas com boas intenções. Vivendo do seu suor, vivendo do seu trabalho. Eu conheci muitos, né? Na década de 80, conheci muitos que trabalhavam, que viviam a sua vida, que moravam nos fundinhos da igreja, né? Que hoje já não moram mais, já não vivem mais assim tão humildemente, né? Por quê? Porque hoje entrou a ganância. Naquela época a ganância, poucos tinham, poucos. E eu frequentei um seminário de um líder religioso, vou falar o nome dele porque para mim foi uma pessoa que marcou a minha vida, pela sua simplicidade, pela sua humildade, pelo seu trabalho, pastor Francisco Libório, lá de Duque de Caxias, da Assembleia de Deus, Duque de Caxias. A sede dele era lá e ele tinha algumas congregações. Pastor Francisco Libório. Eu frequentei o seminário dele durante 5 anos. Instituto Bíblico Apocalipse. Estou falando letras, nome, porque eu tenho certeza que muita gente de Caxias, muita gente dessa área vai ouvir e pode aqui afirmar se eu estou mentindo. Lá tinha professores maravilhosos que eu aprendi muito. Tá? Aprendi muita coisa lá. Não foi doutrinas bíblicas, não, tá? Aprendi coisas tipo a exegese, homilética, fazer uma boa homilética, uma boa exegese,
hermenêutica, história da igreja, né? Inclusive decorar a Bíblia, né? Os livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e pá. Uma coisa maravilhosa que eu aprendi dentro do seminário, claro, eu poderia aprender aqui também, mas são marcas, né? Ficou marca. Aprendi que quando Davi fala, né? Eu aprendi pelo Anselmo. Eu tive lá o professor Elias, professor Anselmo, professor Cosme, e tive mais outros professores que eu não me lembro o nome. Mas esses três marcaram, porque eram pessoas honestas, pessoas que viviam. O Anselmo saía do seu trabalho e ia para o seminário. O Elias, da mesma coisa, saía do seu trabalho e ia dar aula no seminário. Assim mesmo o Cosme, todos trabalhadores. Ninguém tinha vida fácil, não. Andavam de ônibus, ou até de bicicleta. Então, foi a época, né? A época. Inclusive com o Anselmo, eu aprendi que eu acho que o Anselmo ele já pregava graça, porque ele disse assim, olha, eu me lembro que ele deu uma palavra de gente, olha só, quando o texto de Davi fala, fui moço, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, olha, presta atenção, querido, não traz isso para os nossos dias, não vale para os nossos dias. Essa experiência foi Davi que teve, né? Davi que foi moço, Davi que foi velho, Davi que nunca viu, porque Davi vivia, né? Davi que não viu, o problema dele. Agora, eu já vi, você já viu, né? Vamos na África, vamos daí em tal lugares assim, vamos ver muitas pessoas justas mendigando pão, assim como Lázaro, que era justo e mendigava o pão. E aí aquilo me esclareceu a mente, poxa, trago até para hoje esse entendimento. Mas vamos lá, vamos falar aqui. Se eu quisesse, quando eu saí do seminário, eu fiquei 5 anos lá. Fiquei 5 anos, entrei em 89. Fiquei 5 anos. Quando eu saí do seminário, a primeira coisa que me deram foi a chave de uma igreja, de uma congregação para me tomar conta, em Nova Iguaçu. Eu pertencia a Caxias, me deram uma congregação para me tomar conta em Nova Iguaçu, porque agora eu tinha diploma. Um diplominha, né? Tá, era um diploma, né? Para mim era um orgulho. Mas não sabia nada, gente. Aquilo ali foi apenas o básico. Mas eu ganhei. Se eu tivesse ido, me ofereceram algum saláriozinho, né? Coisinha boba, só para um básico para me poder viver. Só que eu tinha uma profissão maravilhosa, que eu era motorista de caminhão da Coca-Cola, Rio de Janeiro Refresco, uma empresa multinacional, né? Que na época era até os americanos que movimentavam tudo, e acho que ainda até hoje. Bom, então, mas eu era diretamente da Coca-Cola, da Rio de Janeiro Refresco, ganhava muito bem, eu não quis. Posso falar um negócio pra você? Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, porque eu não quis. Porque se eu quisesse, hoje talvez eu estaria melhor. Com o meu suor, hoje eu construí 3 casas para minha família. Com o meu suor hoje eu vivo. Construí 3 casas, vivo tranquilo, durmo tranquilo, deito, acordo e agradeço ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque eu estou vivendo com o meu suor. Não fraudei ninguém, não roubei ninguém, não precisei mentir, usar a Bíblia para mentir. A roupa da minha mulher eu compro com o meu suor, não compro com o suor de ninguém. A calcinha da minha mulher é com o meu suor, não é com o suor de ninguém. A comida que eu coloco na minha mesa é com o meu suor, não é com o suor de ninguém. E eu tenho certeza que você que falou isso não vive assim. A maioria dos pastores, eu conheço muitos que não têm essa coragem de falar isso, porque tudo que eles têm vem do suor dos outros. Dormem, acordam e não podem dar graças a Deus de ter vivido com o seu suor, assim como foi a ordem de Deus. Do seu suor viverá, trabalhará dia e noite para não ser pesado do seu irmão. Se não trabalhar, também não come. E isso eu tenho honra. Então, se realmente eu não conseguir isso, tá? Eu particularmente dou graças a Deus por não ter conseguido isso dentro do sistema. Porque talvez eu não conseguiria sair de lá, estaria preso, porque eu não ia saber fazer nada. Porque é isso que esses bandidos não sabem fazer nada. Se sair de lá, fica perdido assim, igual cachorro louco, ó, perdido. Que Deus nos abençoe, queridos.